Existem astros de ação que ficaram famosos por causa dos efeitos especiais. Alguns viraram lendas por causa do roteiro, mas existe um homem que ficou famoso por causa do soco de verdade. Sem cabos, sem CGI, sem dublê, usando o próprio corpo como investimento, a própria força como arma. Um garoto que cresceu no campo na Tailândia e sonhou em se tornar a próxima lenda do cinema de artes marciais. Sua ascensão foi rápida. O sucesso veio um após o outro. Quase todos voltaram sua atenção para ele. Mas no auge da fama, ele desapareceu de repente. Silencioso, sem explicação, longe dos holofotes. O que realmente aconteceu? Porque o homem que parecia imparável foi deixado de lado por todos? E porque até hoje, muitos ainda se perguntam até onde ele poderia ter chegado? Para entendermos toda a história, vamos voltar ao começo de tudo. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso faz uma grande diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Certa vez, um nome de repente se destacou no mundo dos filmes de ação. Tony Jaa. Sua chegada foi como um furacão. Forte, rápido, surpreendente. A cada chute e salto que ele dava nos filmes, era como se dissesse para a gravidade que ela não podia detê-lo. Ele não é apenas um ator que sabe fingir brigas. Ele mesmo faz suas próprias acrobacias, sem medo, sem truques de efeitos especiais. Soco de verdade, salto de verdade, dor de verdade. Por isso, quando ele ficou famoso, muitos disseram que ele era a nova esperança dos filmes de artes marciais. Mas no auge da sua fama, ele de repente sumiu, como uma bolha simplesmente estourou. E muita gente ficou curiosa. Ele se cansou? Tinha algum problema na indústria? Ou ele escolheu algo mais importante do que a carreira? Na verdade, o que ele passou foi mais difícil do que a maioria das pessoas imagina. Tony Jaa, nascido como Thatcha Kornirum em Surin, Tailândia, cresceu levando uma vida simples no interior. Ao seu redor havia campos e plantações de arroz. Seus pais eram agricultores. Desde pequeno, ele aprendeu o valor do trabalho duro e da perseverança. Não havia academia cara nem equipamentos especiais, mas ele tinha um sonho claro. Nas festas do templo, exibiam filmes de artes marciais. Foi lá que ele viu pela primeira vez Bruce Lee, Jackie Chan e Jet Li. Enquanto as outras crianças apenas assistiam, ele sentiu algo diferente. Ele queria ser como eles, não apenas assistir. Ele queria fazer os movimentos ele mesmo. No campo, ele praticava sozinho. Chutes repetidos, socos repetidos, pulos repetidos, até que seu corpo se acostumasse. Para ele, as artes marciais não são apenas luta. É uma arte, uma disciplina, uma forma de controlar a si mesmo. Quando ele tinha apenas 10 anos, começou a estudar Muay Thai em um templo local. O treinamento era simples, não havia equipamentos modernos, mas havia uma determinação intensa. Foi lá que seu corpo ficou mais forte. Foi lá que ele aprendeu o tempo certo e o controle. Enquanto crescia, ele participou de lutas locais de Muay Thai. Ele ficou conhecido em sua região, mas ele sabia que seu sonho não terminaria ali. Ele não queria ser apenas um lutador no ringue. Ele queria levar o Muay Thai para o mundo inteiro. Ele queria provar que, mesmo um garoto criado no campo, poderia se tornar um astro de ação global. E foi aí que começou a verdadeira jornada de Tony Jaa. Mas como em muitas histórias de sucesso, tudo tem um preço. E nem todas as batalhas são vistas pela câmera. Como seu sonho era claro, ele procurou uma maneira de unir artes marciais e cinema, assim como seus ídolos faziam. Foi aí que ele chamou a atenção de Panna Hitchcrai. Panna era um famoso diretor de ação na Tailândia. Ele gostava de lutas reais e de acrobacias de verdade. Não dependia de truques. Ele viu algo especial em Tony, um talento bruto, acima de tudo, muita dedicação. Ele convidou Tony para se juntar à sua equipe de dublês. Foi aí que começou a grande mudança na vida de Tony. Ele não virou protagonista de imediato. Durante 14 anos, trabalhou como dublê, sem holofotes, sem elogios, mas com muito perigo. Ele levava socos no lugar de outros artistas. Pulava de lugares altos. Teve até uma vez em que ele pulou nas costas de um elefante para um comercial. A cada acrobacia, o risco aumentava. O desafio ficava mais difícil, mas ele não recuava. Pelo contrário, ele ficava ainda melhor. Ele aperfeiçoava seus movimentos. Ele estudou o timing certo.
Ele entendeu como a câmera funciona, porque no cinema não basta ser forte. Você também precisa saber como aparecer na tela. Sob a orientação de Pana, ele não aprendeu apenas Muay Thai, ele estudou Taekwondo, Judô, Aikido. Ele aprendeu como tornar uma luta emocionante em um filme. Não basta que a briga seja real, ela também precisa ser bonita de assistir. Foi aí que ele se destacou. Enquanto outros astros de ação usam cabos e efeitos de computador, Tony pula e luta sem rede de segurança, sem arnês, sem CGI. Ele usa o próprio corpo como ferramenta. Por causa disso, ele desenvolveu uma combinação rara, um verdadeiro artista marcial e um performer nato. Depois de muitos anos atrás das câmeras, finalmente chegou a sua oportunidade. E quando ela chegou, não foi silenciosa, foi explosiva. Em 2002 foi lançado o filme Ong Bak, Guerreiro Sagrado. Foi aí que tudo mudou. De um dublê quase desconhecido, de repente ele se tornou uma estrela internacional. O filme era diferente. Sem CGI, sem cabos, sem dublê. Todos os saltos, socos e chutes foram feitos por ele mesmo. Seus movimentos eram rápidos, seus joelhos e cotovelos eram fortes, seus saltos pareciam desafiar a gravidade. As pessoas do mundo todo ficaram fascinadas. Ele não era mais apenas um dublê, também não era só um lutador promissor. Ele se tornou um símbolo da nova geração de filmes de ação. E o sucesso dele não parou por aí. Depois veio o filme Tom Yum-Goong, conhecido nos Estados Unidos como The Protector. Mas ele provou ainda mais que seu sucesso não foi por acaso. Ele não era uma estrela passageira, ele é uma verdadeira força no cinema de ação. Mas à medida que ele ficava mais famoso no mundo todo, algumas coisas começaram a mudar aos poucos por trás das câmeras. E foi aí que a luta dele começou a ficar mais difícil. Em 2005, Tony elevou ainda mais o nível da ação. No filme Tom Yum-Goong, ele não mostrou apenas lutas comuns. Ele usou o Muay Thai inspirado nos movimentos dos elefantes. Pesado, forte, direto. Uma das cenas mais famosas do filme é a luta contínua de quase 4 minutos dentro de um restaurante. Sem cortes, sem descanso, um plano sequência enquanto ele subia cada andar e derrubava os inimigos um por um. Para os fãs de artes marciais, aquela cena se tornou lendária. Não só por causa da força dele, mas também pela resistência e controle que ele demonstrou. Não é fácil manter esse nível de energia sem descanso. Mas ele conseguiu. Por isso, as expectativas sobre filmes de ação mudaram. Bons efeitos especiais não bastam mais. Agora, o público quer algo real. Estrelas de ação famosas se inspiraram nele. Segundo Donnie Yen, os filmes de Tony foram o que o motivou a aprimorar ainda mais suas próprias cenas de luta. À medida que ele ficava mais famoso, era inevitável compará-lo a Bruce Lee, Jackie Chan e Jet Li. Muitos acreditavam que ele seria a próxima grande estrela de ação de Hollywood. O estilo dele era diferente, mais cru, mais simples, mais autêntico. Enquanto outros filmes estavam cheios de cabos e efeitos especiais, Tony voltava aos movimentos reais do Muay Thai. Por causa disso, ele chamou a atenção até mesmo em Hollywood. Havia diretores e produtores que queriam incluí-lo em projetos maiores. O próprio Jackie Chan ficou impressionado com ele e quis colocá-lo em A Hora do Rush 3. Teria sido uma grande oportunidade para ele ser reconhecido no cinema ocidental. Mas, devido a um conflito de agenda com Ong Bak 2, ele não conseguiu participar. Uma oportunidade que poderia ter mudado o rumo da carreira dele. Por fora, a vida dele parecia imparável, mas por trás das câmeras havia problemas que iam surgindo aos poucos. O relacionamento dele com Pana Hitchcray, o mentor que o ajudou desde o começo, ficou tenso. Eles tiveram desentendimentos sobre decisões criativas. Os detalhes completos não eram claros para o público, mas estava claro que isso afetou o relacionamento dele. Isso causou tensão para ele. Está claro em todos os detalhes. Todos os detalhes estão claros para o público. Quanto mais seu nome ganhava fama mundial, mais ele sentia suas limitações. E às vezes, a luta mais difícil não é contra o adversário à sua frente, nem contra uma situação que parece estar fora do seu controle.
Quanto mais famoso ele ficava, mais ele sentia que não tinha controle sobre a própria vida. Quase tudo era controlado pela Saramon Call Film, sua agenda, os filmes que ele aceitava, até mesmo seus ganhos. Sim, ele ficou famoso por causa de Ong Bak e Tom Young-gung, mas isso não significava que ele era livre. Mesmo sendo famoso, seus movimentos ainda eram limitados. Mesmo sendo um dos artistas marciais mais requisitados de sua época, ele tinha pouca voz nas decisões sobre sua carreira. Enquanto Hollywood batia a porta, ele não podia simplesmente sair da Tailândia para tentar projetos maiores. Era como uma estrela querendo voar alto, mas com uma corda amarrada ao pé. Mas a pressão aumentou ainda mais quando ele fez Ong Bak 2. Ele não era apenas o protagonista, mas também se tornou o diretor. Ele era o ator, o diretor e o responsável por toda a produção. Quase não tinha descanso. O trabalho era extremamente pesado. À medida que as filmagens continuavam, a situação ficava cada vez mais caótica. Houve relatos de que ele desapareceu repentinamente do set. Ficou semanas sem ser visto. Muitos boatos se espalharam. Alguns disseram que ele teve um colapso, mas de acordo com pessoas próximas a ele, o motivo era mais profundo. Ele estava exausto, não só fisicamente, mas também mental e emocionalmente. Ele se sentia como se estivesse preso. Por isso decidiu se afastar por um tempo. Ele entrou em um mosteiro budista. Silêncio, sem câmeras, sem pressão. Ele só queria paz. Sua saída repentina causou problemas no estúdio. O filme foi adiado. A agenda ficou bagunçada. Mas para Tony, ele precisava disso. Não era pela carreira, mas por si mesmo. Mesmo quando voltou para a indústria, os problemas ainda não tinham acabado. Ele ainda estava preso ao contrato. Em 2013, decidiu se libertar. Queria ser livre. Queria tentar projetos internacionais maiores. Mas não foi fácil. Disseram que tentaram impedi-lo de participar de Velozes e Furiosos 7. Houve até conversas sobre uma grande quantia de dinheiro para liberá-lo do contrato. Houve uma disputa judicial. Ele ficou preso em uma situação difícil. Desde então, ele nunca mais fez produções tailandesas. Sim, ele conseguiu participar de alguns filmes ocidentais, mas o momento já era outro. A força que o nome dele tinha antes é difícil de recuperar. É como um fogo que já queimou forte, mas foi enfraquecendo aos poucos. Enquanto a pressão aumentava e parecia que sua carreira estava à beira do colapso, ele tomou uma decisão que surpreendeu muita gente. Ele se afastou, definitivamente. No auge da sua fama, Tony Jaa escolheu deixar os holofotes e se tornar um monge. Em 2010, depois de muitos anos de treinamento intenso e trabalho incessante, ele escolheu buscar outro caminho. Isso não foi uma jogada de publicidade. Não foi uma maneira de ficar ainda mais famoso. Foi uma decisão pessoal. Em vez de aplausos, ele escolheu o silêncio. Em vez dos flashes das câmeras, ele escolheu uma vida simples. Muitos não entenderam. Muitos perguntaram por que ele deixaria tudo quando o mundo já estava aos seus pés. Mas às vezes, por mais forte que você seja na frente das câmeras, há batalhas que não podem ser vencidas com socos ou chutes. E essa é a luta dentro de si mesmo. Nesse ponto, tudo ficou muito pesado para Tony. Havia pressão da indústria, seu corpo estava cansado, e ainda havia um problema com seu contrato com a Saramon Call Film. Parecia que tudo estava puxando ele para baixo ao mesmo tempo. Então, em 2010, ele tomou uma decisão que surpreendeu muita gente. Ele se afastou do mundo do cinema. Entrou em um templo. O homem que antes pulava de telhados e lutava contra vários inimigos. Agora, medita em silêncio, sem acrobacias, sem câmeras, sem aplausos. Em vez disso, há oração, há silêncio, há reflexão. Como ele saiu de repente, muitos boatos se espalharam. Alguns disseram que ele teve um colapso mental. Alguns disseram que ele estava fugindo de problemas legais e financeiros. Mas na Tailândia, o que ele fez não é incomum. É comum na cultura deles tornar-se monge temporariamente. Isso é feito para poder pensar com clareza, para se recompor, para encontrar paz. Para Tony, era como um botão de reset. Depois de muitos anos, ele sentiu que sua vida era controlada por outras pessoas. No templo, ele sentiu liberdade. Sem contrato, sem prazo, sem pressão. Dentro do templo, o dia dele era simples. Meditação, oração, vida tranquila, comida simples, vida simples. Ele não disse diretamente que era por causa de um problema na indústria, mas muitos acreditam que o estresse e a tensão tiveram grande influência nessa decisão dele. Enquanto ele estava ausente,
ficou um grande vazio no cinema de artes marciais. Os fãs estavam ansiosos por notícias sobre ele. Alguns diziam que ele havia parado de atuar para sempre. Outros acreditavam que ele voltaria ainda mais forte. Mas enquanto todos esperavam, a indústria continuou. A tendência mudou. Outras estrelas ganharam destaque. Donnie Yen e Iko Uwais ficaram mais ativos. O gênero de ação evoluiu. À medida que sua ausência se prolongava, o impulso que ele ganhou com Ong Bak e Tom Yum-gung foi diminuindo aos poucos. Houveram oportunidades em Hollywood que poderiam tê-lo levado a um nível mais alto. Mas o tempo passou. No mundo do entretenimento, o tempo passa rápido. Quando você para, alguém pode tomar o seu lugar. Depois de muito tempo refletindo, ele está pronto para voltar. Mas a situação já é diferente. A indústria não é mais a mesma e o momento da carreira dele também não é mais o mesmo. Sim, as pessoas ficaram felizes quando souberam que ele voltaria. Houve empolgação, houve nostalgia. Mas ele já não é mais o único novo rosto da revolução das artes marciais. O tempo que ele passou como monge lhe trouxe paz, mas em troca, ele perdeu um tempo precioso no mundo acelerado do showbiz. Para Tony Jaa, voltar aos filmes de ação não é simplesmente um retorno. Agora é uma nova luta, e desta vez, não é um inimigo que está à sua frente, mas o seu próprio passado. E a pergunta é se ele ainda consegue alcançar novamente o auge que já atingiu antes. Quando ele voltou ao cinema, muitos esperavam que o prestígio do seu nome também retornasse. Mas não era tão simples assim. Sim, ele voltou, mas ele nunca recuperou totalmente o status de lenda que já teve. Depois do seu tempo como monge, uma nova oportunidade apareceu. Hollywood. Ele já atraía cineastas internacionais após Ong Bak e Tom Yum-gong. Muitos disseram que ele poderia seguir os passos de Bruce Lee, Jackie Chan e Jet Li. Em 2015, ele conseguiu um grande papel em Velozes e Furiosos 7. Ele contracenou com Vin Diesel e Paul Walker. Foi um grande filme, grande público, grande exposição. Ele teve cenas de luta marcantes, especialmente a luta dele com Paul Walker. Mas os fãs perceberam uma coisa: ele não foi o próximo. O papel dele era grande. Parece que suas habilidades não foram totalmente aproveitadas. Depois disso veio Shizzy Xyz, reativado em 2017. Ele estava novamente com Vin Diesel e também com Donnie Yen. Elenco grande, orçamento alto. Muitos esperavam que esse fosse o verdadeiro ponto de virada dele em Hollywood. Mas novamente ele não estava no centro das atenções. Mais efeitos, mais edição, ação mais estilizada. O papel e o estilo verdadeiro dele, que o tornaram famoso, quase não apareceram. Para muitos fãs, parece que Hollywood não sabe como usá-lo direito. Em vez de torná-lo o protagonista principal, fizeram dele um personagem coadjuvante. E quando você está com muitos grandes nomes, é fácil ser ofuscado. A transição dele para Hollywood também não foi fácil. Enquanto Jackie Chan usou o humor e Jet Li se encaixou em papéis reservados e misteriosos, Tony teve dificuldade em encontrar o lugar certo para ele. Um grande desafio para ele foi o idioma, pois estava acostumado a deixar o corpo falar. Em Hollywood, as falas em inglês são importantes. Conversas longas, respostas rápidas. Em 2014, ele já conseguia dar entrevistas em inglês. Mas ainda há muitos que acreditam que a barreira do idioma limitou os papéis que foram oferecidos a ele. Na maioria das vezes, davam a ele personagens com poucos diálogos, mais ação do que fala. E mesmo sendo excelente nas cenas físicas, o sistema em Hollywood é diferente. Não basta ser bom apenas nas lutas. Você também precisa conduzir a cena através das palavras. Enquanto ele continuava aparecendo em filmes internacionais, ficou claro que sua posição mudou. Ele já não era mais a nova revolução no cinema de artes marciais. Ele se tornou apenas mais uma das muitas estrelas de ação no cenário global. E em Hollywood o tempo passa rápido. Se você não conseguir o projeto certo na hora certa, é fácil se perder no meio do barulho. Mas isso não significa que ele fracassou. Apenas a luta dele mudou. De ser o protagonista principal em seus próprios filmes na Tailândia, ele passou a fazer parte de um grupo maior em filmes internacionais. E às vezes o mais difícil de aceitar não é a queda, mas sim o fato de que a luz que você já teve não é mais a mesma. Como seus papéis em Hollywood tinham poucos diálogos, Tony foi obrigado a mostrar todo o seu talento nas cenas de luta. É ali que ele se destaca, é ali que ele se expressa,
Mas isso não foi suficiente para que ele se tornasse o principal rosto das artes marciais no Ocidente. Outro grande obstáculo para ele foi o seu antigo problema com a Saramon Film. Ele ficou preso a um contrato por vários anos, e quando finalmente conseguiu se libertar em 2013 não foi nada fácil. Houve relatos de que tentaram impedi-lo. Ao entrar para Velozes e Furiosos 7, houve até conversas sobre uma grande quantia exigida em troca de sua saída do contrato. Isso resultou em uma confusão legal. Por isso, ele quase perdeu a ligação com a indústria cinematográfica tailandesa que o tornou famoso. Ele continuou fazendo filmes como Em Busca de Vingança, Quebrando Regras 3 e Ameaça Tripla. Tem um elenco internacional, tem exposição, mas não tem o impacto que Ong Bak trouxe. Raramente ele recebe liberdade criativa. Ele também raramente é colocado como protagonista principal capaz de carregar todo o filme. Por isso, mesmo estando no palco global, ele não se tornou totalmente o ícone mundial das artes marciais que muitos esperavam. Aos poucos, o fogo que antes queimava forte parece ter enfraquecido e muitos fãs se perguntaram o que realmente aconteceu. Mas há uma coisa que não pode ser mudada. Tony Jaa contribuiu muito para o cinema de artes marciais. Quando Ong Bak, o guerreiro Muay Thai, foi lançado, mudou o rumo dos filmes de ação. O padrão aumentou. As lutas ficaram mais reais, ficaram mais intensas, ficaram mais autênticas. O estilo dele, enraizado no tradicional Muay Thai, mostrou ao mundo algo mais sério e mais autêntico. Segundo Donnie Yen, a aparição de Tony foi o que motivou outros astros de ação a aprimorarem ainda mais suas próprias coreografias de luta. Naquela época, muitos filmes dependiam de efeitos especiais e movimentos super estilizados, mas Tony voltou ao básico, sem cabos, sem CGI, quedas de verdade, socos de verdade. Por causa disso, muitos acreditaram que ele seria o sucessor de Bruce Lee e Jackie Chan. Muitos pensaram que ele levaria o cinema de artes marciais para uma nova era. Mas tão rápido quanto sua ascensão, foi também o declínio de seu impulso. O problema com o estúdio, a pressão de dirigir Ong Bak 2, sua entrada no mosteiro. Tudo isso teve um efeito. Enquanto ele lutava com contratos e questões legais, a indústria seguia em frente. E quando ele finalmente se libertou em 2013, muita coisa já tinha mudado. Sim, ele conseguiu entrar em Hollywood. Mas ele não teve o mesmo controle que outras lendas do cinema de ação tiveram em seus próprios projetos. Ele não conseguiu mostrar todo o seu potencial da maneira que os fãs esperavam. No final, a história de Tony Jaa não é apenas sobre fama. É um lembrete de que, não importa o quão talentoso ou forte você seja, existem batalhas que não aparecem na tela. E às vezes, o maior obstáculo não é o inimigo à sua frente. Não é o sistema por trás das câmeras, mas mesmo que ele nunca mais tenha alcançado o auge que já teve, a marca que ele deixou nunca será apagada. Porque em uma época, ele provou para o mundo inteiro que um garoto vindo do interior da Tailândia podia mudar a cara do cinema de artes marciais. Em Hollywood, ele não teve a liberdade que Bruce Lee e Jackie Chan tiveram em seus próprios projetos. Ele não se tornou um cineasta capaz de decidir a direção do filme. Ele permaneceu como um intérprete na visão de outras pessoas. Seguindo o roteiro, seguindo o plano, ele não era quem criava sua própria história. Ele ainda teve mais um desafio. Se Bruce Lee e Jackie Chan tinham personagens com personalidade e profundidade próprias, Tony Jaa geralmente se concentrava apenas na luta. Em Ong Bak, o personagem dele é simples. Em Tom Yum-goong, a história gira em torno da busca dele pelo elefante roubado. Direto, simples, físico. Seus papéis não têm muita profundidade emocional. Se Bruce Lee mostra o motivo pelo qual ele luta, Tony está mais focado na força e intensidade da luta. Por causa disso, ele teve dificuldade em criar uma conexão mais profunda com o público fora dos fãs de artes marciais. Quando a base do seu papel é só ação, é difícil mudar para outro tipo de personagem. Mas mesmo assim, a influência dele não pode ser apagada. Até hoje, as cenas de luta dele ainda são estudadas. Muitos coreógrafos de ação se inspiraram no estilo dele. Na história do cinema de ação, o nome de Tony Jaa vai permanecer como um dos artistas marciais mais conhecidos do cinema. E sempre vai voltar a pergunta: se ele tivesse tido mais liberdade desde o começo da carreira, será que ele poderia ter ocupado o lugar de um Bruce Lee? Se Hollywood tivesse moldado ele da maneira certa,
Será que ele poderia ter se tornado o principal rosto da nova geração do cinema de ação? Galera, ninguém pode responder com certeza. Mas uma coisa é clara: talvez ele não tenha seguido o caminho que muitos esperavam. Talvez ele não tenha alcançado o topo que os fãs achavam que era para ele. Mas a contribuição dele para o cinema de artes marciais nunca será esquecida. Isso já está escrito na história. E às vezes, o sucesso não se mede por quanto tempo você ficou no topo, mas sim pelo impacto que você causou enquanto esteve lá. É isso aí.